Olá, olá! O meu nome é Mariana Martins e vou-te ajudar a resgatar o teu foco e a tua força interior para seres uma pessoa mais leve e saudável. Olá, o meu nome é Teresa Silva e quero que percebas que emagrecer é um ato de amor próprio e de conexão contigo mesma. A cada episódio partilhamos contigo histórias, dicas, aprendizagens para que tu te sintas mais empoderada nesta tua jornada de emagrecimento. E por isso, seja muito bem-vinda ao podcast Emagrece com Amor. Olá, sejam todas bem-vindas e eu hoje venho falar um pouco mais sobre a minha história. Portanto, no último episódio do podcast, e se ainda não tiveste a oportunidade de ver, vai lá atrás, porque foi a Mariana a falar sobre a sua história. Em relação à comida, ou seja, como é que nós também evoluímos e como é que foi, qual é que é a nossa história em relação aqui a esta parte da comida, da nossa relação com a comida, a nossa relação com os doces, a nossa relação com a nossa imagem, com o nosso peso, ok? Porque nós também passamos por desafios. Às vezes, se calhar tu pensas assim, não, a Teresa, a Mariana, não passaram por desafios, sempre foram pessoas muito saudáveis e sempre se alimentaram bem. E isso não é verdade, ok? Então eu hoje vou passar aqui, no fundo, alguns episódios da minha jornada e como é que eu consegui depois lidar melhor com a comida, ok? Ou seja, eu até dividi aqui nos meus apontamentos quase que em 4 fases. As minhas 4 fases em relação à relação com a comida e depois no final também vou partilhar contigo quais é que são assim as 6 grandes aprendizagens que eu tive ou as 6 grandes aprendizagens que eu gostaria hoje de partilhar contigo para que tu te possas também relacionar melhor com a comida e alimentar-te de forma saudável, mas sem que isso seja um sacrifício, sem que isso seja doloroso para ti, ok? Então, começando lá atrás e começando aqui na minha infância, a minha infância, tudo começa aí. Os nossos hábitos alimentares são desenvolvidos na nossa infância. Então, eu, para quem me conhece, portanto, ou para quem ainda não me conhece, eu sou açoriana, eu nasci na Ilha de São Miguel, portanto, sempre vivi assim num sítio pequenino. Na altura, portanto, eu vivia num sítio onde moravam 2.000 pessoas, era a freguesia a Ribeirinha, e poucas pessoas se calhar conhecem a Ribeirinha, as pessoas conhecem mais a Ribeira Grande, Ponta Delgada, pronto, a Ribeirinha é assim um sítio mais pequenino. Mas então eu sempre nasci assim, eu sempre vivi e nasci lá, e os primeiros anos da minha vida, enfim, era muito aquela comida tradicional, era muito. Eu lembro-me que na minha infância os meus avós faziam matanças de porco, nós tínhamos galinhas, portanto, nós tínhamos ovos caseiros, então sempre foi assim uma alimentação muito tradicional. Não existia assim tantos vegetais, nem tantas saladas, nem tantos alimentos estranhos, não é? Hoje em dia fala-se muito, ai, as bagas de goji, as sementes de linhaça, ai, não sei o quê. Não, naquela altura era tudo muito vindo da terra, as batatas, não é? Portanto, eu lembro-me que o meu pai comprava assim, eu nem sei se aquilo são quilos e quilos, 5 quilos ou assim, ou mais, de batatas, não é? Portanto, enfim, era assim uma comida muito tradicional, a carne, o peixe, mas poucos vegetais e na altura eu não fui assim tão habituada a comer vegetais no prato. No entanto, a minha mãe fazia sempre muita sopa, então eu sempre fui muito habituada a comer sopa, eu comia muita sopa, eu adorava comer sopa. Mas depois aqui existiam estes déficits de eu não comia vegetais no prato, eu comia pouquíssima fruta porque não me dava vontade de comer fruta. Eu não fui habituada a gostar de fruta, então eu comia pouquíssima fruta. E por outro lado, eu bebia muito leite com chocolate, eu comia muitos cereais, não é? Aqueles cereais achocolatados mesmo, aqueles cereais cheios de açúcar que nós sabemos hoje em dia, portanto, muita manteiga, era pão com manteiga. Pão com manteiga, eu lembro-me que era assim uma perdição, ainda por cima aquele pãozinho quentinho ao fim de semana, nós tínhamos. Lá está, temos o padeiro que vem trazer pão todos os dias a casa e ao fim de semana vinha trazer ali um pãozinho caseiro, um pão maior, não é? Que pode ser associado aqui ao pão de Rio Maior, é um bocadinho esse estilo de pão, mas nós chamávamos pão caseiro. Então era o pão com a manteiga, então eram assim uns hábitos muito, por um lado,
existiam coisas boas, mas por outro lado existiam aqui alguns déficits. Não comia vegetais, não comia fruta, tinha uma alimentação muito rica em açúcares, portanto aqui a parte dos cereais, do leite com chocolate, das bolachas. Eu lembro-me que eu passava a vida, portanto, eu sentava-me no sofá a comer bolachas e era mesmo sem ter noção do que eu estava a comer. Eu comia aquelas bolachas, meio pacote, eu virava aquelas bolachas todas. Lembro-me que depois, também na fase em que eu comecei a estudar, eu estudava com bolachas, não é? Até mesmo reunia-me com os meus amigos e nós tínhamos sempre comida para estudar. Isto hoje em dia é assim impensável, mas na altura era assim. Nós reuníamos na escola, pá, estávamos a estudar com bolachas, então as bolachas eram assim uma perdição. E então, na altura, a minha sorte era que eu não comia muito. Eu nunca fui uma criança de comer muita quantidade. Eu até, lá está, as pessoas à minha volta até comentavam: Teresa, tu não comes nada de jeito, ou não queres comer mais, vais passar fome. Eu sempre ouvi muito esse tipo de comentários: estás muito magra. Eu sentia que eu estava muito magra, mas eu também não tinha fome. O meu próprio organismo metabolizava rápido, não é? Apesar de eu ter uma alimentação, também estava em crescimento, mas metabolizava rápido e ao mesmo tempo eu também não tinha assim muito apetite. Nunca fui uma criança de ter muito apetite. Às vezes, até mesmo em festas de família, diziam-me o seguinte: come pão à refeição. Que lá atrás era assim uma tradição enorme ter o pão à refeição e eu não me apetece, não é? Aí eu já tinha uma noção ou alguma noção do meu apetite, então eu comia aquilo que me satisfazia, não é? Ou seja, eu não ia para além daquilo. Só que depois, por outro lado, eu tinha poucos doces em casa. Os meus pais nunca foram de ter doces em casa, nem ter nada disso. Então eu tinha pouquíssimos doces em casa, tinha pouquíssimos sumos, não existia nada disso, nem sumos, nem doces, nem salgados, refrigerantes, nada. Então aqui, parecendo que não, isto causou-me alguma restrição lá atrás. Porque quando eu ia a festas de aniversário, ou quando tinha mesmo festas de aniversário na escola, o que é que eu associava? Eu não tenho isto em casa, então eu preciso de comer tudo isto. E aí eu comecei a ter os meus primeiros episódios de compulsão alimentar. Portanto, eu nunca fui de ter grandes problemas com o peso, mas lá atrás, isto vem desde lá atrás, não é? Até hoje em dia, à fase de vida adulta, eu fui desenvolvendo muitos episódios de compulsão alimentar. E que na vida adulta, como eu já tinha dinheiro, já tinha disponibilidade para ir ao supermercado comprar as coisas, tornou-se aqui nos casos um bocadinho mais graves, né? Mais exagerados. Mas então lá atrás eu sentia isso, eu sentia que, como eu não tenho isto em casa, desculpa, eu tenho que comer aqui ao máximo, ou seja, eu tenho que beber 6 copos de sumo, eu tenho que experimentar este bolo, tenho que comer estes aperitivos, tenho que comer esta gelatina, tenho que comer estes repousados. Eu devorava os repousados, eu comia aqueles repousados que hoje em dia adoro, aqueles repousados que são tipo caramelo. Eu metia aquilo na boca, 3 ou 4, então era assim, era um exagero. E eu lembro-me mesmo do episódio em que eu não era assim tão crescida, tinha para aí 8, 9 anos, ainda andava na escola primária. Eu lembro-me de ir para uma festa de anos na escola, pronto, e eu lembro-me de ficar super mal disposta e vomitar no final. E vomitar no final. Então, tornou-se assim um bocadinho extremo. Eu sempre que ia a festas, sempre que tinha muita comida na mesa, eu dava por mim a querer comer tudo aquilo, porque eu não tinha aqueles doces, eu não tinha aqueles salgados, aqueles aperitivos em casa, não é? Então foi assim um bocadinho, e foi aí que começou, se calhar, estes meus episódios de falta, excesso, não é? Restrição e depois compulsão. Posso comer tudo aquilo que me apetece agora, porque ninguém me está a ver, não é? Um bocadinho esta sensação. Mas pronto, depois fui para a faculdade. Quando eu fui para a faculdade, aí já foi um caso mais crítico. Primeiro, porque já estás a ver que eu tinha estes episódios de compulsão alimentar. Então, eu já ia às compras e já trazia os chocolates, trazia, entre aspas, aquelas porcarias todas. Então, no fundo, eu quando fui para a faculdade, eu comecei a comer pior. Era do género, eu agora posso fazer as minhas compras, então vou comer aquilo que me apetecer. Vou ter os sumos cá em casa, vou ter os cereais, vou ter tudo e mais alguma coisa. E atenção, que isto até parece um bocadinho contraditório,
porque eu já queria ser nutricionista. Eu já queria ser nutricionista desde então. Ou seja, desde o meu secundário, quando me perguntavam o que é que tu queres ser, eu já sabia que queria ser nutricionista. Eu já lia uns livros que a minha mãe tinha lá em casa sobre saúde, alimentação, eu interessava-me por aquilo, gostava de fazer exercício físico e fazia assim alguns treinos lá em casa, não é? Improvisava, desviava o sofá, fazia assim, metia uns colchões no chão. Então eu já fazia muito, tinha interesse nessas áreas, mas ao mesmo tempo eu não aplicava tanto. Então eu sentia que eu queria, acima de tudo, ajudar outras pessoas, principalmente a perderem peso, mas eu não estava a ver que eu própria também tinha que mudar a minha alimentação. Ou seja, eu não estava a ver que tu és magra, mas não estás a comer bem. Porque às vezes nós temos este mito, as pessoas magras são saudáveis e nem sempre são assim tão saudáveis. Então existe sempre aqui esta diferenciação. Estudar nutrição ou ser nutricionista não é só para ajudar pessoas a emagrecer, é para ajudar pessoas sim a terem uma alimentação também mais saudável e há muitos nutricionistas hoje em dia que também ajudam pessoas que já são magras, mas a reeducarem a sua alimentação. Então eu fui percebendo que eu precisava de passar por isso. Só que aqueles primeiros anos de faculdade, eu não sei se tens a noção, mas são anos muito básicos, nós não aprendemos muito sobre alimentação. Aqueles 2 primeiros anos, e na altura eu fui estudar para a Ilha Terceira, e só no terceiro ano da faculdade é que eu vim para o Porto estudar, para a FECNAUP, e então eu estudava, lá está, continuava nos Açores, na Ilha Terceira, um meio pequeno, eh, e as disciplinas eram muito de fisiologia, anatomia, bioquímicas, então eram assim coisas ainda muito científicas. Então eu continuei, continuei aquele registro da alimentação, continuei a comer pior, nesta altura também comecei a comer mais na cantina, comecei também, parecendo que não, na cantina eles serviam uma refeição bem composta, então eu dava por mim a comer mais do que aquilo que eu necessitava e juntava para além disso o pão, comecei a juntar o pão, comecei a juntar muitas vezes no final da refeição, eles davam iogurte ou davam fruta, não é? Portanto, eu comecei a comer tudo, então eu comecei a comer tudo, comecei a comer mais quantidade, mais porcarias, portanto, também comecei a beber álcool, não é? Portanto, o álcool que também nós sabemos hoje em dia que engorda bastante. Então eu dei por mim no espaço de um ano e meio, hum, com mais 5 6 quilos, ok? Ou mais um bocadinho, ou seja, eu aproximei muito, muito, muito ali dos 50 quilos. E eu sou baixinha, eu sempre tive ali 40 e tal quilos, não é? Apesar de ser aqui um valor baixo para a minha estrutura, por ser baixinha, sempre foi ok. E eu dei-me ali a aproximar dos 50 quilos. E eu vestia o 34, era mesmo assim muito pequenina, não é? Portanto, vestia 34 de calças. E eu comecei-me a perceber que as calças estavam super apertadas e eu vou ter que comprar as calças 36. Aliás, não sei se não cheguei a comprar ainda algumas calças 36. Porque na altura estava cheio, o meu peito, a minha barriga, a anca, não é? Que é para onde vai a gordura. Parecendo que não, 6 quilos ou 7 em cima de mim, sentia-se a cara rechonchudinha. Se calhar se tu ainda me pesquisares no YouTube ou até mesmo vires fotos antigas minhas, tu vais encontrar isso, não é? Vais encontrar, portanto, uma Teresa mais rechonchuda, uma Teresa mais, assim, com a carinha, obviamente com uma cara mais acriançada, mas ao mesmo tempo mais rechonchudinha, porque eu estava mesmo com mais peso. Então aqui, num ano e qualquer coisa, eu engordei bastante, tive quase que mudar, não é, ali as calças e depois comecei a perceber, não, há aqui qualquer coisa que não está bem, eu tenho que começar a ter mais cuidado comigo. Na altura também não fazia exercício físico, não tinha qualquer tipo de prática a esse nível, também comecei a ir comer fora, que era uma coisa que eu não fazia, e vamos aqui onde? Ao fast food, não é? Portanto, comer um hambúrguer, comer uma lasanha, uma pizza. Então comecei a entrar muito nesse prisma de não estar saudável. E eu não me sentia saudável. Eu comecei-me a sentir muito cansada, sabem? Aquele cansaço. Ai, comecei-me a sentir muito cansada. Lembro-me que na altura também senti isso. Mas pronto, as coisas, entretanto, passaram-se. E só no terceiro ano de faculdade é que eu realmente percebi, não, Teresa, acabou,
tu não te estás a alimentar bem. Então ainda andei ali na altura de faculdade e tal, ok. Mas só ali no terceiro ano de faculdade é que nós começamos a perceber mais sobre os benefícios dos alimentos, começamos a estudar também mais sobre rotulagem, a ver os rótulos, a ir ao supermercado e estarmos mais atentas aos rótulos. Também temos algumas aulas de culinária, vá, para percebermos como cozinhar os alimentos. E então aí, só no meu terceiro ano de faculdade, não é? Só aos meus 20 anos, é que eu quis cozinhar, eu quis experimentar. Eu nunca tinha experimentado legumes salteados, nunca tinha experimentado, portanto, sei lá, cozinhar vegetais no forno com especiarias. Eu não utilizava especiarias, eu não utilizava polpa de tomate, eu não fazia um bom molho, não. Enfim, eu achava, e que se calhar como a maior parte das pessoas acha, que comer saudável é os cozidos e os grelhados, e é o peixe cozido, com a batata cozida e com o brócolis cozido. Então isso não me entusiasmava, mas eu no meu terceiro ano de faculdade comecei a perceber, não, eu quero aprender a cozinhar, vamos experimentar vários sabores. Foi aqui que eu decidi experimentar, vamos experimentar este brócolis salteado, vamos experimentar este brócolis cozido a vapor, vamos experimentar este brócolis no meio do arroz, vamos experimentar este brócolis no forno e vou ver o que é que eu gosto mais. Então, eu aí, no meu terceiro ano de faculdade, tinha 20 anos, comecei sim a cozinhar mais, a explorar outras culinárias, por assim dizer. Na altura também já estava a viver numa casa com uma colega minha, enquanto que lá atrás, portanto, na Ilha Terceira, quando eu estava na Universidade dos Açores, eu estava numa residência, como tu deves imaginar, a cozinha para 10 pessoas ou mais, então é sempre muita confusão e também não dá para fazer este tipo de exploração. Então aí com 20 anos, sim, comecei a explorar isso, comecei a planear melhor as minhas refeições, eu vivia a 5 minutos da faculdade, então para mim eu vinha muitas vezes almoçar a casa, já não almoçava tantas vezes na cantina, então tinha mais cuidado em preparar a minha sopa, em preparar o meu peixe, a minha carne, os meus vegetais, portanto, o meu arroz com os meus legumes, tinha assim um maior cuidado na preparação dos alimentos. Portanto, aí foi importante e aqui é uma outra chave que é importantíssima para nós termos uma alimentação saudável, que é planear as nossas refeições com antecedência, ir às compras, fazer uma lista de compras. Isso para mim foi fundamental. E comprar as coisas certas e saber distribuí-las. E saber olhar para os rótulos de cada produto que eu estou a comprar. Eu nunca me esqueço, foi no terceiro ou quarto ano de faculdade em que estávamos numa aula de composição nutricional e estávamos a aprender a ler rótulos e de repente eu ia lanchar e eu olho, eu tinha uma barrita de cereais e tinha, que eu achava que era super saudável, eu tinha uma barrita de cereais e tinha um iogurte líquido com de morango ou framboesas, era assim uma coisa vermelha, mas sem ser magro. Eu olho para aquilo, eu fiquei doente. E eu, como é que eu estou a lanchar isto? Isto é uma bomba de açúcar. Em que uma barrita de cereais não me alimentava nada, só me ia recarregar de açúcar. E aquela refeição, aquele lanche, elevava, não é? O meu índice glicémico de uma forma brutal e isso não me estava a alimentar nem a saciar da melhor forma. E aquele iogurte estava cheio, cheio, cheio de açúcar, não é? Nós na altura até fazíamos aqui o exemplo dos pacotes de açúcar, associávamos do género que um iogurte daqueles, eu acho que tinha para aí 4 pacotes de açúcar. Eu fiquei doente e eu não. Eu tenho que comprar iogurtes melhores, tenho que se calhar comprar um iogurte magro e comecei a olhar para os rótulos, comecei realmente a fazer compras também mais interessantes, deixei de usar as barritas de cereais, deixei de usar as bolachas, porque eu ainda nessa altura eu já não comprava aquelas bolachas de chocolate, nem nada disso. Mas eu comprava as bolachas integrais, as bolachas com as sementes, as bolachas de pequeno almoço. Eu achava aquilo super saudável, mas quando eu começo a olhar para os rótulos, eu começo a ficar, oh meu Deus, o que é que eu tenho feito à minha saúde? Eu estou a querer mudar a minha alimentação, mas afinal ainda estou aqui a consumir grandes quantidades de açúcar. Então, às vezes nós achamos assim, os cereais achocolatados é que são carregadíssimos de açúcar. Ok, mas as bolachas, as barritas também são. Então é quase como se, já deixei isto. Ok, mas ainda não deixaste isto. Então comecei a fazer lanches mais saudáveis, comecei a ter este conhecimento, que é uma outra chave muito importante para nós
sabermos nos alimentar bem, que é ter conhecimento sobre as coisas. Eu não tinha conhecimento sobre as coisas. E quando nós sabemos o porquê de fazer determinada coisa ou determinado hábito, é aí que nós realmente começamos a querer colocar aquilo em ação. Quando eu percebi os benefícios de cada cor de vegetais, o branco, o amarelo, o laranja, o vermelho, o verde, o laranja, quando eu percebi o que é que estava por detrás de cada cor, eu passei a incluir estes vegetais na minha alimentação semanal. Quando eu percebi as vantagens de consumir produtos magros em vez de produtos normais, vá, eu passei a comprar produtos magros. E não, não é igual, não é igual. E mesmo se for um pouco mais caro ou ligeiramente mais caro, a nossa saúde está sempre em primeiro lugar. Vamos querer gastar agora com a nossa saúde do que gastar lá à frente, não é? Ao menos eu penso dessa forma. Se nós pudermos prevenir, porque essa também foi uma outra coisa que eu fui aprendendo ao longo do curso de nutrição, a parte da associação de uma má alimentação com doenças crónicas, cancro, doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol elevado, não é? Tudo isso que nós podemos prevenir. Eu antes pensava que não. Eu antes pensava assim, não, como a minha avó teve diabetes, se calhar eu também vou ter. Não, mas eu posso prevenir. Depois também desmistificar aquelas coisas de tem diabetes porque come doces. Não é só por causa disso, ou seja, tem muito a ver com a forma como nós gerimos o nosso índice glicémico e nós sabemos que o índice glicémico dispara não só com o açúcar refinado, mas com consumo excessivo de hidratos de carbono numa só refeição. Então, se numa só refeição eu como arroz, pão e um doce, pau! O índice glicémico dispara. Então, eu necessito de uma maior produção de insulina para arrumar aquela glicose ou aquele açúcar, vá, no meu sangue. E tudo isso faz com que o nosso pâncreas tenha que ter ali um esforço maior e lá está, eu percebi todos estes mecanismos, tive este conhecimento e percebi, ok, diabetes não tem a ver só com açúcar, tem a ver com excesso de hidratos de carbono numa refeição, em várias refeições específicas durante anos, anos, anos e anos, não é? Portanto, aquela coisa de se comer pão à refeição, isso pode contribuir para um aumento do risco de desenvolver diabetes, só isso, estão a perceber? Então, eu fui desmistificando muita informação, a informação de que não se pode comer hidratos para emagrecer, e eu dei por mim a emagrecer naturalmente, a comer hidratos, massa, pão, arroz, a comer tudo isso. Então percebi, não, não, isto afinal é realmente um mito. E então aqueles 6 quilos, 7 quilos que eu tinha ganho anteriormente, eu naturalmente comecei a ficar mais elegante, naturalmente, sem estar propriamente a fazer uma dieta. Não, comecei a comer mais vegetais, mais fruta, aveia, comecei a introduzir a aveia, eu não introduzia a aveia, comecei a fazer papas de aveia, bolachas caseiras em casa, enfim, comecei a experimentar outros lanches, produtos magros, iogurtes magros, então já não petiscava, esta também é uma outra chave que eu te quero passar aqui, enquanto que lá atrás eu estava a ver televisão e petiscava, estava a estudar e petiscava, eu aqui já não fazia isso. Eu estudava, mas depois fazia uma pausa para comer e depois voltava a estudar. Eu, no meu dia a dia, portanto, estava a fazer as minhas coisas, ia para um convívio, pá, falava com as pessoas, estava tudo certo, mas depois, quando era para comer, existia aquele horário para a refeição, ou seja, a vida não andava toda à volta da comida como eu antes fazia. Estava aborrecida, ia buscar umas bolachas, sentava-me no sofá. Não, isso deixou de acontecer. Até hoje, não é? Hoje, eu se calhar posso petiscar e fazer umas pipocas, ou posso estar a terminar a minha refeição, terminar de comer uma peça de fruta e vou ao sofá, mas já não acontece aquela coisa de estar no sofá a comer, a comer, a comer e a comer. Não, há uma pausa, comecei a respeitar melhor os horários das refeições e comecei a perceber, ok, não é para andar a petiscar a toda a hora, Teresa. Então também coloquei este limite, vá, uma espécie de limite, uma nova regra que eu estabeleci na minha vida. A partir daí também comecei a procurar ginásio e eu, ok, nunca fiz exercício propriamente dito em ginásio. E aí também comecei a frequentar, neste meu terceiro, quarto ano de faculdade, comecei a frequentar ginásios, porque eu aí estava mesmo a ter um estilo de vida mais saudável e estava com muita vontade de ser saudável, porque se eu queria passar isto aos outros, eu, eu tinha que passar pelo processo primeiro, ok? Então, no fundo,
eu aumentei ali sim o meu peso, não é? Depois emagreci naturalmente, mas a minha primeira intenção foi sempre cuidar da minha saúde, sentir-me com mais energia, sentir-me bem no meu corpo. E eu comecei a notar diferenças na minha pele, no meu intestino também, o meu intestino começava a funcionar melhor, eu passei a beber mais água, tinha esse cuidado, levava a minha garrafinha para a faculdade, que era algo que eu não fazia, a minha garrafinha andava sempre atrás de mim. Eu às vezes para a faculdade também levava águas aromatizadas, que os meus colegas até, portanto, usavam comigo. E hoje vens com uma sangria tinta, não é, Teresa? Eu ia com uma garrafa que se calhar tinha framboesas, hortelã, assim umas coisas diferentes, não é? E eles gozavam comigo, que eu ia, enfim, ia com uma sangria e estava a beber uma sangria, enfim, porque eles vêm lá também. Às vezes eu tirava, não é? Mas outras vezes podia ir lá uma hortelã ou assim, ou limão, enfim, então eles, lembro-me deles gozarem muito comigo por causa disso, mas eu adorava ter ali a minha hidratação ao longo do dia. Então foi assim que no fundo eu comecei a alterar e a reeducar-me a nível alimentar. Depois começa aqui uma outra parte da minha vida, vamos aqui à terceira etapa, vá, que é a etapa do mundo do trabalho, e que foi um descambar. Foi um bocadinho. Aliás, estas duas últimas etapas é um descambar, mas não é um descambar total, porque eu já tinha muitas coisas boas, muitos hábitos que eu enraizei. Mas no mundo do trabalho acontece aqui uma outra coisa, que é passamos mais tempo fora de casa. ah, a nível de stress, eu lembro-me que, ok, na faculdade também tínhamos stress, mas no mundo do trabalho eu comecei a trabalhar em clínicas, em ginásios, e os níveis de stress dispararam, principalmente porque eu tinha muito aqui o papel, enquanto nutricionista, de encontrar os meus clientes, angariar os meus clientes, ou seja, eu não tinha clientes de mão beijada, eu tinha que ir à procura dos meus clientes. E se eu não angariasse clientes novos, eu fazia avaliações gratuitas, não é? Para perceberes aqui a dinâmica. Provavelmente, se já foste a um ginásio, já deves ter passado por isso. Então eu fazia avaliações gratuitas e depois era eu que tinha que converter aquela pessoa para se tornar minha cliente. E se eu não fizesse isso, eu não ganhava nada, não ganhava nada. Então a avaliação era gratuita para a pessoa e para mim. Eu sei que hoje em dia existem ginásios que já não seguem esta dinâmica, mas na altura foi assim que eu comecei. Então eu comecei a entrar aqui em picos de stress muito, muito grandes, de fazer quilómetros, 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 vários e vários quilómetros durante a semana, para ir a um lado, ir a outro, e fazia viagens muitas vezes de meia hora, 15 minutos, pronto, não é assim exagerado, mas para mim na altura era, eu andava de um lado para o outro, tinha aquela preocupação excessiva de ganhar dinheiro, quanto é que eu vou ganhar ao final do mês, era sempre muito incerto, eu nunca sabia, então comecei a entrar aqui numa fase a ativar em mim, no meu sistema nervoso, um modo de sobrevivência muito grande. E isto, para quem tem esta noção, o stress tem aqui o poder de inflamar o nosso corpo, não é? Ou seja, aumenta os níveis de inflamação do nosso corpo. O nosso corpo, quando nós estamos nesta fase de sobrevivência, muito, muito estressadas, a colocar a nossa energia toda cá para fora, o que é que acontece? O nosso próprio corpo, ele deixa de levar tanta energia para o sistema digestivo e para os órgãos, não é, vitais, e começa a levar energia mais para onde? Para os membros, para a atenção, para estarmos alertas. Então, eu eu estava a pegar na minha energia toda para estar alerta, para estar atenta, para fazer coisas, para colocar a minha energia fora de mim. E eu acabei por me aperceber mais tarde, porque na altura eu lidava com tudo isto, eu até me metia em várias coisas ao mesmo tempo. Eu era aquela pessoa que dizia assim: é para fazer uma palestra aí? Eu vou. É para fazer não sei o que aí? Eu vou. Ah, recebi aqui mais um convite? Eu vou. E eu andava nisto, à medida que aí eu depois também comecei a aprofundar os meus conhecimentos de coaching, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Então, eu tinha muita energia cá para fora para fazer acontecer coisas, muitas preocupações com o dinheiro e ao mesmo tempo andava a estudar sobre mim. Então era assim muita, muita, muita coisa a acontecer nestes anos, não é? Nos meus 23, 24, 25 anos, pau, era assim aquele modo de sobrevivência. E então, o que é que eu comecei a notar? Comecei a notar que eu não queria aquele estilo de vida para mim, eu não queria aqueles horários, eu muitas vezes eu chegava à casa às 10 da noite, 9 da noite,
eu não planeava o jantar, às vezes passava, portanto, no fast food para ir buscar alguma coisa, estava esfomeada, outras vezes eu tinha consultas seguidas, seguidas, seguidas e não comia nada e depois ficava cheia de fome, não é? E aí surgem os episódios de compulsão alimentar. E eu, como estava muito frustrada, com muita coisa a acontecer, eu às vezes chegava ao fim de semana, só queria relaxar, e o que era o relaxar? Era ver um filme, sentar no sofá e aí ter episódios de compulsão alimentar, ir buscar o chocolate, ir buscar qualquer coisa que me satisfizesse naquele momento, não é? Então aí comecei a voltar, a desleixar-me muito na minha alimentação. Eu até ia tentando planear a minha alimentação, mas depois os horários eram todos diferentes, eu nunca tinha uma rotina propriamente dita. Comecei, não é, a a dispersar, se calhar ia comer fora, já comia os rissóis, comia o pastel de nata, para ter ali uma energia rápida, para depois ir para a consulta. Então, dei por mim entrar aqui num pico de stress muito grande. Até que depois cheguei a um limite e percebi, não, não é isto que eu quero para a minha vida. Comecei a tirar os cursos de coaching e percebi, não, eu quero criar o meu próprio negócio online e fui para as redes sociais em 2018. 2018 eu lembro-me de não estar a conseguir ter clientes através das redes sociais. Fui trabalhar para a Staples, que foi um outro desafio, porque nós lá eu fazia 4 horas e eu não podia tecnicamente fazer paragens. Às vezes nós íamos ali à casa de banho ou íamos comer qualquer coisita, mas muito rápido. Tecnicamente não podíamos fazer ali a paragem. E eu lembro-me de, nesses momentos, levar uma barrita proteica, ir à casa de banho, dar 2 dentadas numa barrita proteica, principalmente naquelas fases mais estressantes do regresso às aulas, em que tínhamos muito, muito trabalho. Então, ao mesmo tempo em que eu estava a criar o meu próprio negócio online, eu estava a trabalhar na Staples para ter aquela segurança financeira. Mas como deves imaginar, a alimentação, tempo para ir ao ginásio, tempo para ir ao ginásio, zero, zero. Portanto, eu andava com o meu foco em estudar, criar coisas para as redes sociais, para alavancar o meu negócio online. Trabalhava na Staples a part-time, mas eram cerca de 28 horas ainda. Uh, por semana, não é? Depois passar algum tempo com os amigos, então era assim uma correria, um stress. Mais tarde, então em 2018, portanto, só no final é que eu comecei a ter mais clientes. 2019 eu decido dedicar-me só às redes sociais, só a trabalhar por conta própria. Foi um risco, foi eu trocar o certo pelo incerto, mas eu decidi não. Eu quero realmente ter tempo para mim, ter tempo para as minhas coisas, eu quero trabalhar nas redes sociais, quero trabalhar de forma online. E aí nem existia pandemia nem nada, ou seja, há pessoas que me dizem, mas aí o que é que te levou às redes sociais? Foi simplesmente esta sensação de eu quero fazer isto. Eu já seguia mentores e pessoas que estavam a trabalhar nas redes sociais e eu pensava, eu também quero isto para a minha vida. Então foi mesmo, foi um chamamento que eu recebi, foi assim uma vontade que eu tive. Não foi propriamente, porque há muitas pessoas que depois alteram o seu trabalho por causa da pandemia, não é? Ali em 2020. Não, eu comecei mesmo antes de tudo isso, em 2019, 2020, e eu achava que eu finalmente ia ter tempo para cuidar de mim, que eu finalmente ia ter tempo para ir ao ginásio, que eu ia ter tempo para fazer o meu trabalho, mas planear as minhas refeições, fazer, não é? Portanto, a minha rotina alimentar, os meus horários. Mas depois há aqui algo que eu não estou a contar, que é, e isto também é uma outra chave importante a reter, nós às vezes colocamos a nossa sensação ou colocamos a nossa felicidade numa coisa, mas se nós não mudarmos, aquilo não nos vai trazer mais felicidade. Então eu estava a colocar a minha felicidade, o meu descanso, a minha tranquilidade em trabalhar por conta própria e agora não posso, agora não me vou organizar, agora não é o momento certo, quando eu andava naquela correria toda. E depois chega o momento em que eu tenho o meu próprio negócio online e eu sinto-me na mesma, sobrecarregadíssima, cheia de pressão, preocupadíssima, sem colocar limites nos horários de trabalho que eu tinha. Eu trabalhava até às 11 e eu, como assim? Eu acordo e passo a minha vida a trabalhar. Eu entrei, ou seja, eu continuei a viver exatamente o mesmo padrão. Exatamente o mesmo padrão. E aqui há quem diga o seguinte: quando eu me reformar, aí é que eu vou descansar. Ou quando eu mudar de trabalho, aí é que eu vou descansar. Ou se eu não tivesse um filho, aí é que eu poderia descansar. E não, isto são padrões que nós próprios é que estamos a viver
E somos nós próprios que não terminamos o padrão, que não quebramos este padrão comportamental, não é? Eu, através do coaching, depois percebi isto claramente, ou seja, não é para mudar de trabalho e por agora poder gerir os meus horários, etc, etc, que eu agora me vou sentir totalmente livre e tranquila e sem tarefas e a ter uma alimentação perfeita. Não, eu tenho que me reajustar, mas tenho que quebrar este padrão de esforço, de sacrifício e de sobrecarga que eu andava a viver. Então, se não eram os outros que me sobrecarregavam, eu a trabalhar por conta própria, através do meu negócio online, era eu que me estava a sobrecarregar na mesma, porque o padrão estava lá. Então eu tive que perceber, lá está, com o passar do tempo, eu comecei a ficar muito cansada, comecei a trabalhar muitas horas na mesma, comecei a ficar com uma falta de energia e eu, oh meu Deus, há aqui qualquer coisa que não está bem. E então eu aí comecei a organizar-me a nível da alimentação, ia fazendo algum exercício físico. Depois foi aí que surgiram as terapias mais alternativas, os cristais, o reiki, portanto, que são outras terapias, enfim, com que eu me deparei na altura, porque este cansaço e esta falta de energia, eu sabia que não era só física, havia ali mais qualquer coisa que eu precisava resolver. Eu costumo dizer que existem 4 tipos diferentes de nutrição: nutrição física, emocional, mental e espiritual. E nós temos que trabalhar estas 4 para sentirmos bem-estar, ok? Então aí comecei a aprofundar muito essa questão da nutrição. E eu percebi que eu não me estava a nutrir, eu estava a dar tudo aos outros, a dar tudo de mim ao meu trabalho, a dar tudo, 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 tudo. E eu não me estava a nutrir verdadeiramente, não estava a fazer coisas que eu gostava, não estava a colocar limites no meu trabalho, do género, chega esta hora, Teresa, não vais trabalhar mais. Eu não estava a fazer isto, eu não conseguia fazer isto. Com medo de quê? De perder clientes, de não receber dinheiro e como é que eu vou pagar as minhas contas. Então, esta parte do modo de sobrevivência continua a vir ao de cima. E para quem tem negócios online, projetos online, sabe perfeitamente disso. O primeiro e o segundo ano são anos de consolidação. Então, aqui esta parte do dinheiro é uma parte que me preocupava bastante, porque eu queria muito ser independente. Eu estava aqui no Porto sozinha, vá. Obviamente que tenho os meus pais que me ajudam, claro que sim, mas eu tinha esta necessidade de ser independente, de fazer as coisas por mim, não é? De pagar a renda da casa, de pagar as contas, de pagar as minhas plataformas online, de pagar todas as contas, não é? A comida, o ginásio, tudo isso. Então, para mim, era sempre um stress chegar ali ao final do mês e perceber se dava para pagar as contas ou não. Mas pronto, isto com o passar do tempo também foi melhorando. Mas isto para te dizer que eu sentia muito cansaço, muita falta de energia, fui à procura também de outras terapias. Ahm, Depois, entretanto, em 2020, acontece uma coisa interessante que foi, eu comecei a viver junta com o meu namorado, portanto fui viver junta, não nesta casa, mas para uma outra casa, que era a casa onde ele estava antes, que era a casa da avó dele. A avó não mora lá, mas permitiu-lhe morar lá por causa da faculdade, que ele também ficava assim mais perto, mais próximo da faculdade. Então fui viver para lá e aqui surgiu mais uma mudança, que é como é que eu vou agora adaptar a minha vida, os meus hábitos alimentares, juntamente com uma outra pessoa, não é? Como é que vamos distribuir as tarefas, quem é que vai cozinhar, como é que vamos planear tudo isso. Então lembro-me que foi aí também 2 meses de adaptação. Ah, e lembro-me que foi aí, perto do verão, que também já estava, sentia mais suporte emocional, não é? Sentia-me mais tranquila, sentia-me mais segura ali. Ah, eu lembro-me que, mas ainda vivia aqui neste processo de desconstrução da minha energia, do meu cansaço. Eu percebi desde sempre que eu não queria ter muitos clientes, queria ter poucos clientes, mas ganhar o mesmo ou mais, não é? Do que se tivesse muita gente. Estava numa boa fase do meu negócio online, mas mesmo assim, sempre com muito stress, não é? Portanto, eu sinto que eu sofri de vários burnouts nestas diferentes fases da minha vida, porque eu não conseguia relaxar, eu não conseguia parar, eu não conseguia desligar, até mesmo férias, não existiam férias, não é? Porque eu tinha que continuar a ganhar dinheiro, tinha que continuar a sobreviver, então não existiam férias, muito menos dinheiro para ir de férias, portanto, então era assim um momento da minha vida um bocadinho agridoce. Aliás, o dinheiro a mais que eu ganhava, eu até investia, era em conhecimento. Eu era uma viciada em cursos online, conhecimento e queria mais, mais e mais.
Mas esta fase foi uma fase aqui também muito peculiar, em que em 2020, ali, portanto, perto do verão, eu já estava a viver com o meu namorado noutra casa. hum, eu nesta fase, nestas etapas todas, parece que eu me desliguei do meu corpo, parece que eu me desconectei muito do meu corpo e não dava importância a alguns sinais, como a barriga inchada. E então eu sentia que tinha a barriga inchada, até mesmo a ir para a praia, às vezes sentia desconforto, ai, tinha a barriga inchada, mas se calhar isto é normal, ou sou baixinha, fica a barriga mais redonda, estão a ver aquela barriga tipo balão. Ou se calhar é da falta de exercício físico, porque eu realmente com isto tudo a acontecer não tenho assim tanto tempo para exercício físico. E então eu lembro-me que aconteceu em um episódio que foi um limite para mim, porque é quase como se a vida já me estivesse a mostrar os sinais, o meu corpo mostrava-me sinais, eu tinha muitas aftas, eu tinha muitos picos de stress, eu tinha, portanto, barriga inchada, de vez em quando também me aparecia de forma regular infecções vaginais. E eu, ok, o meu corpo está-me a mostrar aqui muitas coisas que não estão bem, mas eu nunca reconhecia isso. E então eu tive aí um episódio, qual é que foi o episódio? Um episódio em que eu comecei a tirar as quartas-feiras para ir de folga, quartas-feiras ainda hoje em dia é o meu dia de folga, e eu lembro-me de chegar a casa, eu tinha a barriga inchadíssima, eu tinha ido comer fora, tinha andado muito, acho que tinha umas calças apertadas e tinha chegado a casa ao final do dia, estava com uma barriga muito, muito inchada. Eu só dizia, eu sinto-me muito mal disposta e vou-me deitar aqui no quarto. E depois eu comecei a sentir umas dores. Não sei, devo ter tido alguma indigestão, alguma coisa gastrointestinal que aquilo assustou-me muito, muito mesmo. Eu tinha uma dor, quase como se fosse uma onda a passar e eu não me conseguia mexer, estava assim toda contraída e eu, o que é isto? O que é isto? Isto ali em 2020, não é? E eu, o que é isto? Não sabia se eram gases, se não era. Enfim, fiquei ali recolhida durante a noite toda, até depois conseguir adormecer e acordar no dia seguinte. E foi aí que eu tomei uma outra decisão. Teresa, tu até já te estás a alimentar bem, estás-te a organizar melhor, ok, mas isto é stress. Mas tu tens de perceber, e depois aí comecei a perceber, será que isto são intolerâncias? Comecei a questionar, será que são intolerâncias? Será que eu tenho algum problema com a alimentação? Não é? Comecei a perceber, a tentar perceber se podia ser daí. Mas eu sabia que lá no fundo aquilo era stress, eu não estava a ouvir o meu corpo estava-me a dar sinais, o meu corpo estava a gritar várias e várias vezes, não é? E eu não estava a ouvir. Então aí, em 2020, eu lembro-me que eu comecei a meditar, eu comecei a fazer yoga, eu comecei a pesquisar mais sobre alimentação, inclusive nestas questões de intestino. Tenho uma amiga, nós temos uma amiga nossa, eu e a Mariana, que é a Patrícia Costa, que fala muito sobre intestino e se tu quiseres, portanto, ver mais sobre isto, podes seguir as redes sociais dela, que é o Intestino Feliz. E eu perguntei-lhe: Olha, Patrícia, tu achas que eu possa ter aqui alguma intolerância? Ela falou-me em disbiose, falou-me noutras potenciais, permeabilidade intestinal, aqui de outros conceitos mais técnicos. Pá, e na altura ela ajudou-me a perceber: olha, faz isto, começa a retirar isto, depois repõe, tens aqui alguns suplementos que podem ser interessantes. Então eu lembro-me que eu tomei uma decisão, eu vou cuidar do meu intestino. E naquele verão de 2020 foi isso que eu fiz. Só que isto levou-me também a uma má relação com a comida. Porque quando sou muito focada, sou extremamente focada, então ok, eu vou retirar o leite, vou retirar o glúten, vou retirar 1500 coisas, os açúcares, gorduras, tudo, tudo, tudo. Só que eu comia pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. E depois eu comia sempre com uma sensação de, será que isto me vai fazer mal? E estava muito atenta ao meu corpo, eu aí ganhei consciência do meu corpo, consciência do meu apetite, da minha fome, da minha saciedade. Foi muito importante para isso, porque eu estava totalmente desconectada, eu já comia qualquer coisa, mas não estava tão atenta como fiquei ali. Então aí eu lembro-me que, ok, eu comecei a retirar aqui alguns alimentos, hum, e depois, portanto, eu comecei a retirar aqui alguns alimentos e comecei a experimentar outras coisas diferentes, comecei até mesmo a testar outras receitas. Só que o que acontecia é que, às vezes, eu não tinha a barriga inchada, outras vezes tinha, ou seja, o meu intestino, eu também não estava a reparar tanto nisso e comecei a reparar que o meu intestino não funcionava assim tão bem. Então percebi,
tentei perceber se era da água, não era, se tinha a ver com estes alimentos, depois percebi que não era. Então eu fiquei extremamente irritada. Irritada foi a palavra-chave, do género: eu estou a fazer tudo certinho, eu estou a fazer yoga, estou a meditar, estou a retirar estes alimentos, mas eu sinto-me extremamente irritada, extremamente frustrada, por passar 2 semanas eu não tenho a barriga lisa, estou sempre com a barriga inchada na mesma, há dias que fica mais lisa, outros dias barriga mais inchada, estava a perder peso, ou seja, eu já era magra e eu lembro-me de passar 2, 3 semanas fui à balança, eu estava com 40,5 kg. E eu, 40,5 kg? Eu costumo ter sempre ali à volta dos 45 e eu, não. Eu estou a entrar aqui num período doentio, de restrição absurda. Eu não comia, eu às vezes passava períodos de jejum, enfim, ficava a tarde toda até à noite em jejum. Eu estava a ter uma má relação com a comida. E depois eu não estava satisfeita, não estava alegre, eu estava triste, angustiada, irritada. E nós sabemos que esta parte emocional é muito importante, não é? Para o nosso corpo também estar bem, para nos sentirmos bem. Então eu percebi que, ok, temos é que trabalhar também sobre a parte emocional, porque tu não podes estar a fazer algo e sentir-te triste com isso, e não estás a valorizar aquilo que estás a concretizar. Uh, Fui na altura também um gastroenterologista, isto é importante dizer, não é? Fui fazer análises e estava surpreendentemente tudo ok. Estava tudo ok. Ok, mas o que raio é que é isto? Está tudo ok? Não há aqui nas análises nada de intolerâncias? Tipo, o que é que se passa comigo? Então foi assim um período de extrema frustração e angústia. Mas o que é que se passa comigo? E depois eu percebi, ok, tu estás até a fazer meditação, yoga e tudo mais, mas estás a fazer por obrigação. E não estás a desfrutar nem a sentir-te mais positiva. Estás a sentir-te ainda pior. E eu percebi, isto tem a ver tudo com o sentir. Então, como é que eu posso querer que o meu corpo digira bem os alimentos se eu própria não me estou a sentir bem? E depois aqui, questões também profissionais, não é? Questões de não conseguir digerir determinadas situações que aconteciam, ou digerir algumas situações ao lidar com pessoas. Eu sentia que algumas pessoas me sugavam a energia. E quando nós não conseguimos digerir bem as coisas, que eu depois mais à frente, com terapias mais alternativas e ao ter mais conhecimentos sobre chakras e tudo mais, percebi que é óbvio que o chakra do plexo solar, o chakra sacral, não é? Portanto, o chakra básico, raiz, eu sentia muito medo, sentia muita angústia, falta de prazer, sentia falta de confiança. Então, tudo isso, obviamente, ia desequilibrar esta zona do meu corpo, não é? Se estes chakras estão aqui mais na zona inferior, tudo isso realmente iria provocar, enfim, situações nessas áreas, não é? Portanto, daí a infecção vaginal, daí as más digestões. Portanto, é óbvio que a má digestão também está associada às aftas, não é? E as aftas também estão muito associadas à irritação, à raiva que eu sentia, ou à pressão e sobrecarga que eu sentia, que eu colocava sobre mim. Então eu comecei-me a perceber, ok, tu tens de ir ao padrão comportamental, tens de quebrar estes padrões em ti, tens de te desapegar das coisas, libertares as coisas, tens de criar essa segurança interna dentro de ti, tu tens de perceber como é que tu podes ser uma pessoa mais calma, equilibrada, centrada. Então eu lembro-me que eu depois voltei a comer o meu pãozinho, voltei a comer, portanto, o meu arroz, a minha massa, voltei a comer tudo normal, por assim dizer, mas aqui aconteceram algumas diferenças. Eu já me sentia, portanto, a trabalhar mais sobre estes padrões comportamentais, ou seja, como é que eu posso desapegar mais as coisas, não levar a peito, como é que eu me posso sentir mais tranquila, mas de verdade, não é só fazer a meditação para resolver isto, não é desfrutar mesmo desta meditação, sentir-me tranquila, mudar a minha energia, mudar o meu sentir. Então comecei a ficar muito mais conectada com o meu sentir, como é que eu me sinto. E até mesmo naqueles episódios de compulsão alimentar, de fome emocional, como é que eu me sinto? Eu quero mesmo comer algo doce agora ou não? Será que isto é stress? Será que eu tenho que resolver outra coisa e que não tem nada a ver com comida? Será que eu tenho que preencher a minha vida com coisas divertidas? Porque às vezes a fome emocional também vem de um vazio existencial, de uma sensação de falta de energia. Então aqui é importante nós percebermos como encontrar estratégias para sair daí. Então eu comecei
ok, vamos ter uma alimentação normal, com calma, vais comer a quantidade que tu sentes que é indicada para o teu corpo, não vais fazer grandes misturas, porque às vezes eu dava por mim a consumir vários vegetais na mesma refeição e eu percebo que isso não era o mais equilibrado para mim. O mais equilibrado para mim seria comer um, dois, três vegetais na mesma refeição, porque quanto mais alimentos tu comes numa determinada refeição, mais enzimas, mais energia o teu corpo vai ter que direcionar para cortar, não é? Cortar, digerir aqueles alimentos. Então também percebi isso, que é, eu tenho que cuidar melhor da minha digestão, tanto a nível de mastigação, alimentos que realmente eu sei combinações interessantes que eu possa fazer, não comer demasiados alimentos diferentes na mesma refeição. No meu caso, também percebi que o beber água às refeições também não ajudava, ok? Então fui percebendo assim, mais a nível intestinal, de digestão, o que é que eu quero manter. Mas eu não vou estar em restrição absurda como eu estava até aqui, porque isso estava-me a levar a uma irritação e frustração imensa. E não, eu tinha que me sentir tranquila, em paz, não é? Então comecei a trabalhar mais sobre a parte emocional, que é o que eu trabalho hoje em dia bastante. Portanto, lá está, hoje em dia trabalho também com empreendedoras, mas trabalho também ainda com pessoas que querem emagrecer. Então a parte emocional é realmente muito importante para nós não desvalorizarmos aquilo que estamos a fazer, para nos sentirmos verdadeiramente calmas, equilibradas, espelharmos e sentirmos amor, aconchego e não sentirmos raiva, frustração, porque isso também é uma autocrítica, não é? Nós acabamos por nos criticar e isso não ajuda, nós estamos a dispersar a nossa energia com essas emoções menos positivas, ok? Então também percebi que eu não conseguia aumentar a minha energia por causa disso, porque eu andava a dispersar a minha energia e a gastar a minha energia em sentir-me mal, em sentir-me vítima. Então foi aqui um período interessante em que eu voltei a reajustar a minha alimentação e a ficar ainda mais conectada comigo e, acima de tudo, com as minhas sensações, com o meu sentir. E depois eu passo aqui para uma última etapa, a quarta etapa aqui deste processo, que foi mudar de casa, mudar para esta casa, que foi em 2021, em maio de 2021, maio, junho, e aí foi um período de grande mudança outra vez na minha vida. Mudei de casa, a viver com o meu namorado, entretanto também tivemos uma cadela, temos um beagle, para quem sabe um beagle é assim, são raças muito irrequietas, muito brincalhonas, muito divertidas, mas muito irrequietas e que também houve aqui a adição de um fator novo a precisar da minha atenção e da minha energia, não é? Portanto, acabei por mudar de nicho e começar a trabalhar também com empreendedoras e não apenas como nutricionista e coach de emagrecimento. Então, muitas mudanças a acontecer e no meio das mudanças, novamente, né, vem aquele caos da alimentação, mudamos para uma cozinha nova, readaptar, não é? Planear novamente as refeições, reajustar rotinas. Mas hoje em dia eu sinto muito melhor. Hoje em dia eu considero que o meu intestino é sempre um alerta. O meu intestino ajuda-me a perceber se eu estou a digerir bem a vida ou não, o que é que eu preciso desapegar e não estou a desapegar, como é que eu posso lidar com as minhas emoções de uma forma melhor, como é que eu me posso sentir mais tranquila. O Reiki hoje em dia ajuda-me bastante a sentir-me com mais vitalidade e o intestino, o nosso corpo, lá está no meu caso, funciona melhor, acaba por ser uma consequência natural. Então, enfim, e hoje em dia os meus maiores desafios ainda estão na fase do reajustar o planeamento das refeições, e também aqui a parte do exercício físico, porque, ok, já se passou mais ou menos um ano, mas desde então já tive umas fases em que praticava yoga, depois deixei, não é? Mudanças também exige novamente uma maior atenção da nossa parte, mas é aqui um outro desafio também que eu ainda tenho que cuidar. Então, isto também no final, para te fazer aqui, para te passar esta mensagem de que não vai existir um momento da tua vida em que tu estás totalmente dedicada para a alimentação e para exercício físico e bem-estar. Não, isto vai-se construindo e vais construindo alguns hábitos que vão ficando e vais tendo outros desafios que precisas de melhorar e depois a vida vai-te trazendo mudanças, imprevistos, coisas que estão a acontecer e nós vamos ter sempre que nos reajustar. Então, aqui o truque é mesmo reajustarmos-nos em cada fase em que estamos. E aqui as principais chaves que eu queria partilhar contigo hoje e que já fui referindo ao longo deste episódio são as seguintes. Em primeiro lugar, como eu já te expliquei,
E lá atrás foi muito importante para mim ter conhecimento sobre os alimentos. Isto é a primeira chave. Depois foi importante para mim desenvolver um método para planear as minhas refeições, experimentar receitas novas, experimentar combinações novas. A terceira chave, ouvir o meu corpo e ter consciência do meu apetite e do meu intestino. Como é que está a funcionar o meu intestino? Ouvir o meu corpo. Como é que há algum sintoma físico que está a ser repetitivo? Ok? Por exemplo, infecções vaginais. Eu nunca mais tive infecções vaginais, não é? Porque lá atrás quebrei esse padrão. Hoje em dia ainda tenho as aftas que vêm de vez em quando, mas eu já consigo identificar o porquê, de onde é que isto vem, e o intestino que vai sempre assim oscilando, mas eu consigo perceber, neste período aconteceu-me isto, por isso é que o meu corpo está a reagir desta forma agora, não é? Então, é importante nós termos esta consciência sobre os sinais que o nosso corpo nos vai dando. Aqui, a quarta chave é nunca entrares em privação, seja no emagrecimento ou noutra questão, não é? Tal como partilhei contigo nesta questão mais intestinal, que eu queria perceber se havia alguma intolerância ou não, mas eu dei por mim entrar numa restrição absurda, não é? E também lá atrás na infância, quando eu não tinha aqueles alimentos, eu sentia, agora tenho que comer tudo. Então não entres numa restrição absurda, isso só te vai trazer problemas emocionais, ok? Aqui, quinta chave, aprender a gostar de uma alimentação saudável. Hoje em dia, muitas vezes, eu dou por mim a ir ao shopping ou a outro sítio e apetece-me comer uma salada, apetece-me comer fruta, apetece-me comer algo saudável. Muitas vezes também me apetece comer, enfim, refeições mais tradicionais e refeições mais calóricas e também está tudo certo. Agora, eu sei que no dia seguinte eu vou comer a minha sopinha e vou comer as minhas coisinhas saudáveis. Eu gosto de me nutrir, eu gosto de ter uma alimentação saudável. Então é importante esta quinta chave, aprenderes a gostar de uma alimentação saudável. E depois aqui a sexta chave, e que está envolvida também nestes últimos anos da minha vida, que é, eu deixei de petiscar. Então deixa de petiscar e de comer entre refeições. Ou seja, podes fazer os teus lanches entre refeições, mas não petiscar, não é? Portanto, comer aqui, comer ali, comer... Porque assim nós não temos consciência do que é que estamos a comer ao final do dia. Então, estas são assim as 6 chaves que eu hoje te queria deixar e espero que estes meus episódios na minha relação com a comida também te possam inspirar e que tenhas retirado daqui também aprendizagens ou se calhar identificaste com algumas questões que eu fui partilhando e que percebas que tu podes mudar, tu tens é que decidir, tens de tomar uma decisão de eu agora quero mudar isto ou quero mudar aquilo e passo a passo vais reajustando. E não fiques com aquela sensação de culpa de ainda não está perfeito, ainda não está como eu quero. Aqui nós não temos que procurar a perfeição, temos que procurar sermos melhores a cada dia que passa. Só isso. E respeitarmos o nosso corpo a cada dia que passa. Está bem? Então vá, da minha parte um grande beijinho e vemo-nos em breve. Obrigada por nos ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti a tua prioridade. Queremos saber o teu feedback. Então podes enviar-nos um e-mail para info@marianamartins.pt com o teu feedback e sugestões de temas para próximos episódios. Esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças, emagrece com amor.